Com os nossos temas. Aliás, falando nisso, trago outro destaque bastante importante agora e recebo um convidado. Voto impresso está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A sessão de hoje contou com a presença do ministro do STF, vice-presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, e também do desembargador aposentado Sebastião Coelho. A audiência foi solicitada pelo deputado federal José Medeiros, com quem a gente conversa agora. Deputado, bem-vindo ao Jornal do Oeste, legal recebê-lo. O que o senhor conta pra gente sobre essa sessão de hoje, a importância da discussão do tema e de avançar, né, o projeto? Uma satisfação falar com vocês da importância desse tema, e também houve um marco importante hoje, a participação do ministro do TSE, vice-presidente do TSE e do STF, ministro Nunes Marques, porque antes, várias audiências que a gente teve ali na Câmara e deu oportunidade, inclusive da legislatura passada, com a Bia Kicis, que a gente convidou o pessoal, acabaram não vindo, né, para discussão. Então já mostra um TSE um pouco diferente daquele manejado pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso é importante porque nós queremos fazer desse projeto um projeto do Brasil e não daquele viés político, porque a confiança no sistema de processamento dos votos, no processo eleitoral, ela é importante. Dizer que o sistema é impossível de ter falhas, não basta. As pessoas querem ver. E a Constituição deixa bem claro o princípio da publicidade, e é isso que a gente discutiu lá hoje com a presença de juristas, do ministro e dos deputados e um grande público. Conosco por aqui também, deputado Bruno Musa, que faz uma pergunta para o senhor agora. Musa? Boa tarde, deputado. Muito obrigado pelo seu tempo aqui. Uma pergunta bem simples, bem óbvia, bem clara e objetiva. Em meio a tudo isso que estamos vivendo, em meio a esse cenário, é muito diferente a gente ler alguma coisa ou assistir os próprios membros do governo dando essas entrevistas que tudo parece mil maravilhas. Como está o clima aí dentro, efetivamente, digamos, da máquina pública em meio a esse caos todo que vivemos? Na verdade, é assim, ali existe os deputados que conhecem muito, boa parte deles conhece muito o PT e sabe que o PT, para parafrasear aquele antigo ditado do Mão Santa, que dizia que o PT, quando não estava mentindo, estava roubando, quando não estava roubando, estava mentindo. Agora, o novo mantra é o PT, quando não está mentindo, está taxando, quando não está taxando, está mentindo. A própria reação do mercado ao pacote e ao teatro que o Haddad fez foi justamente isso, porque eles podem enganar os militantes, os incautos, a mídia mestrada com muitos milhões, mas não gente que estuda balanço tintim por tintim de empresas do governo ser enganado por uma conversa de bebo para delegado, que nem foi feito ontem. Parecia que até o próprio ministro estava constrangido. Então, aqui nós na Câmara, ninguém leva a sério, aqui, desde que eles derrubaram o teto de gastos, ninguém leva a sério história de arcabouço fiscal, história de que... Até porque a presidente do PT fala para todo mundo ouvir. O que é que tem que gastar? E há poucos dias, numa conversa, eu até disse o seguinte: tá, se vocês acham que não tem... Como é que vocês vão pagar essa conta? Vocês vão ter que emprestar dinheiro, e aí o crédito, como é que fala? A gente imprime. Então essa é a solução do PT para tudo isso aí. Deputado Musa, audiência, peço que acompanhem comigo uma declaração ainda sobre o assunto do procurador do Mato Grosso do Sul, Felipe Marcelo Gimenez, que chamou a atenção nessa sessão hoje. Quando eu digo que são os ministros do STF que decidem a eleição, e eu enfatizo isso, é porque são eles que apuram a vontade majoritária, e o resultado da eleição é a vontade majoritária. Se fazem pelo bem ou pelo mal, não posso provar. Pois é, deputado, peço que o senhor avalie essa declaração e também traga para a gente uma expectativa até 2026, nossas próximas eleições presidenciais, a partir de agosto, inclusive, já Cássio Nunes como presidente do TSE. Será possível até lá já termos implementado o sistema? Olha, possível é. Hoje, inclusive, eu deixei um apelo para o presidente da Câmara, Arthur Lira, para que ele possa deixar como legado a votação desse projeto ali na Câmara. Hoje tivemos um compromisso muito bacana do ministro do TSE, que disse que desta vez não vai haver interferência alguma do TSE na vontade, na votação, na composição da comissão que está avaliando isso, e que o TSE se propõe, inclusive, a dar subsídio para enriquecer o projeto. Então já é uma postura diferente, porque, primeiro, ele não veio pela porta dos fundos conversar só com os líderes, pressionar líderes para tirar membros de comissão. Então foi um sinal bom. E a discussão, a fala do procurador Felipe Gimenez, é uma
Eu diria que é uma amplificação do que a gente vê nas ruas. E é o que eu digo, não adianta ir pelo caminho da punição. Hoje, inclusive, se você postar em alguma rede social a palavra urna, é possível que o algoritmo te barre com medo da repressão sobre esse tema. Mas é um tema que a gente precisa falar, porque o foro adequado para discutir isso é na Câmara dos Deputados, é no Senado Federal. E aí, o que ocorre? Em que pese a forçação de barra, para que a gente tenha fé indiscutível no sistema que aí está, a grande verdade é que as pessoas não têm. E isso começa a afastar o eleitor da crença de que o voto dele foi realmente computado. E nós precisamos consertar isso. Eu penso que uma boa oportunidade seria já nesse projeto que está lá no Senado da reforma eleitoral. Era muito importante que o presidente Pacheco tivesse essa sensibilidade, porque a gente já adiantava o processo. Mas na impossibilidade, nós estamos com esse projeto ali na Câmara e esperamos que seja votado na Comissão de Constituição e Justiça ainda esse mês, né? E no mês que vem, ver se a gente pode votar já no plenário esse tema, que é muito importante. E lembrando, que se esse projeto tivesse aprovado, se tivesse na vigência dele, nós não teríamos 8 de janeiro, nós não teríamos Clesão morto, nós não teríamos uma série de fatos que estão aí por conta de um jogo duro que começou ali no TSE a respeito do processo eleitoral. É um assunto muito importante, então a gente segue aí na expectativa, acompanhando os próximos passos da discussão. Muito obrigada pela participação por aqui, deputado federal José Medeiros, do PL do Mato Grosso. Um grande abraço, até uma próxima. Um abraço a todos.